quanto menos piadas, melhor. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Teologia e Graça. Eu sou o Adani Souza. Eu sei que tivemos muitos comentários aí no vídeo da review da Bíblia de Jerusalém. Se você não assistiu esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição para você assistir. Teve bastante comentário, principalmente de católicos lá tentando defender essa Bíblia, porque o vídeo eu falava por que eu não indico a Bíblia de Jerusalém como Bíblia, como tradução, como Bíblia de estudo, e teve uma enxurrada de comentários, vários comentários. Eu vou fazer um vídeo específico para responder os comentários de vários vídeos, vou pegar, e não se preocupem que os comentários de vocês serão respondidos. Tem muita coisa errada, muita informação que foi colocada lá que não estão corretas, mas eu vou deixar para fazer isso em formato de vídeo, tá bom? Não vou responder vocês lá não. Mas no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a ciência da pregação. Isso porque lá no curso de teologia que a gente leciona, a gente vai estar ministrando a cadeira de homilética, que é a ciência da pregação. E eu já tinha pensado em fazer um vídeo sobre coisas que eu não gosto nos pregadores, coisas que eles fazem que não parece ser muito interessante de se fazer na hora que você deveria estar ministrando a palavra de Deus. Claro, isso remete a um livro que eu li, já tem mais de 15 anos, que é um livro do pastor Ciro Sanches Ibordia. Vou colocar a foto dele, acho que provavelmente na capa desse vídeo. Eu não sei se esse vídeo vai chegar até ele, mas é um livro que me impactou muito na época, eu gostei muito da leitura. Eu consegui esse livro emprestado de um irmão da igreja. Depois eu sei até que saiu uma continuação, né, que era, o nome do livro que eu li era Erro que os Pregadores Devem Evitar, e depois saiu Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar, uma coisa assim. Eu lembro que na época, esse mesmo irmão que me emprestou esse livro, ele me presenteou com o terceiro livro dessa saga, né? Vamos chamar assim de saga, que é esse aqui, que é um livro que eu guardo com muito carinho, que eu li também na época. Esse aqui eu sei que foi no ano de 2007 que ele me deu esse livro, então vai fazer 20 anos já que eu li esse livro, que é Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria. É um livro que eu gostei muito. Eu não tenho os outros dois, inclusive não encontrei para vender mais, não sei se não foram relançados, mas se o pastor Ciro Sanches estiver vendo esse vídeo aqui, ele quiser me presentear com o primeiro livro dessa saga, eu ia agradecer demais. Posso até fazer aqui um review no canal, tá? É um livro muito importante. Isso porque, irmãos, nos dias de hoje não estão mais pregando a Bíblia. Simplesmente transformaram, né, em muitas igrejas, o púlpito num palanque, num palco, num local de entretenimento, e fazem coisas que não tem nada a ver com a pregação bíblica, a pregação que tem na Escritura. Quando você pega alguns exemplos no Antigo Testamento do próprio Moisés ensinando a palavra de Deus, depois você vê Jonas pregando a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus também ensinando, depois os apóstolos, né? Também você tem o caso dos discípulos, né? Outros seguidores de Jesus, até os mártires da igreja, como o próprio Estevão. Como é que é uma pregação verdadeira e genuína da palavra de Deus? Você se impressiona no nível de profundidade, a riqueza de detalhes. Não é o que temos hoje em dia. Então eu separei 3 coisas que eu não gosto nos pregadores de hoje em dia, tá? Então se você faz uma dessas coisas, me desculpe, eu me sinto um pouco incomodado quando eu vou escutar um sermão, uma pregação, e contém esses elementos. E eu vou explicar o porquê. É claro, nem toda descaracterização significa que vai corromper a pregação ou não serve de nada aquela pregação. Não é isso. São apenas alguns costumes que os pregadores fazem que às vezes eu fico assim até incomodado, tá? Então vamos começar. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Enviar esse vídeo para um amigo seu que talvez faça isso na hora que está pregando ou que está querendo começar a pregar. A primeira coisa que me incomoda bastante no pregador é algo que acontece muito, principalmente nas igrejas pentecostais, que é o pregador que grita demais. Eu não sei se você já foi numa igreja, uma Assembleia de Deus, uma igreja que seja de cunho pentecostal, né, essas igrejas mais novas, né, que tem um foco muito grande na manifestação dos dons e na experiência pessoal. É muito comum você ver nessas igrejas gritaria na hora da pregação. Eu estou falando do próprio ministro mesmo, não estou falando dos membros não, mas o próprio ministro gritando para tentar dar ênfase em uma frase ou tentar levantar ali alguns glória a Deus e aleluia também e tentar fazer uma mudança de comportamento nos membros.
A gente sabe que a voz ela é um instrumento que ela serve para mudar um pouco o termômetro, né, do ambiente, do clima. Se você fala muito alto, você vai gerar um comportamento. Se você já é um cara mais contido, você vai gerar outro tipo de comportamento. É algo que tem também nas igrejas tradicionais, igrejas reformadas, mas você vê muito mais nas igrejas pentecostais, um excesso de voz, até, às vezes parece até que o microfone não está funcionando ou que o pregador não tem um bom retorno, porque isso também pode fazer, né? Se você não tem um bom retorno de áudio, você pode acabar falando mais alto, se exaltar um pouco na hora que está pregando, mas eu vejo que não é isso, às vezes eu vejo que é um comportamento mesmo desnecessário. E o problema disso é que muitas igrejas elas não estão preparadas para o som muito alto, porque deixa de passar uma mensagem e começa a incomodar o ouvido do ouvinte. Eu vejo que a palavra de Deus, o foco principal é explicar a Bíblia. Você pega lá um texto e assim, eu vou explicar esse texto, essa epígrafe, o que está querendo dizer nesse texto. Se você grita, como é que você vai explicar algo gritando? Como é que se você é pai ou mãe, você vai ensinar uma coisa para o seu filho? Como é que você vai ensinar gritando com ele? Porque parece que o grito está mais relacionado a uma bronca, a uma correção, alguma coisa do tipo. Mas o ensino da Bíblia tem que ser de forma, a voz cometida, assim, branda, que seja fácil de você transmitir aquela mensagem, algo mais calmo, que dê para o ouvinte entender as palavras que você está falando. Se não, se você só grita e sobe a voz e grita, parece que falta conteúdo nessa pregação, e eu discordo totalmente desse estilo de ensino. Não acho que a pregação ela tem que ser um momento de grito. Tem que ser um momento de explicação. Outra coisa que incomoda, e isso aqui incomoda mesmo, tá? É a questão do pregador, que às vezes ele falta conteúdo para ele colocar na pregação. Ele começa a fazer uma espécie de interação com os membros para que eles também se comuniquem entre si. Então é aquela velha história de olhe para o irmão que está do seu lado, aperte a mão que está do seu lado, fique olhando para ele e diga o quanto ele é bonito, o quanto ele é lindo, o quanto ele é cheiroso. Você vê demais isso também em algumas igrejas. E, sinceramente, isso às vezes é até meio constrangedor. Eu sei que tem algumas igrejas que tem um momento do culto onde eles vão louvar um hino, cantar uma canção mesmo, e aí os irmãos se levantam, se abraçam, se cumprimentam, né? Foi bom conhecer você, na hora dos visitantes, né? Alguma hora que você vai apresentar os visitantes. Eu sei que tem esse tipo de comportamento em muitas igrejas, mas na hora da pregação eu acho que isso não é muito interessante, não é muito legal, porque você tira o foco da explicação, de tantos elementos que a pregação deve conter, e você direciona esse tempo que é tão precioso, tão escasso nas igrejas, para entretenimento entre os irmãos. Irmãos, olhe aí para o seu irmão e diga assim, você tem que prestar atenção na pregação, ou Deus te ama, Jesus está aqui nesse momento. Eu não acho que o membro ele sai da sua casa para fazer esse tipo de coisa. Então essa ideia de ficar dando tapinha no ombro do irmão, incomodar o irmão, perguntar coisa para irmão, você chegou aqui bem, na hora da pregação, não dá. Infelizmente não dá. Terceiro lugar, aqui eu acho que é válido uma ressalva, certo? O terceiro ponto aqui seria do pregador que na hora da pregação ele começa a fazer piadinha. Ele começa a passar a mensagem de uma explicação da escritura para um entretenimento. O Martin Lloyd Jones chamava essas pessoas de pulpiteiros, né? Aqueles homens que ficam no púlpito, mas não estão fazendo o que deveriam fazer lá, que é pregar. Eles ficam usando o púlpito como uma espécie de palanque ou circo. E é isso que eu vejo também em muitas pregações. Então você lembra muito mais das piadas que o irmão contou na hora do sermão do que da própria explicação da escritura. Eu sei que isso diz respeito ao preparo. Muitos irmãos recebem a oportunidade sem se preparar, não sabem até mesmo como se preparar para um bom sermão, uma boa explicação da palavra de Deus, os tipos de pregação que ele pode utilizar. E a ressalva é que eu acho assim, em sala de aula, eu mesmo tenho essa prática de interagir com os irmãos, de contar alguma história, que seja engraçada também, não tem problema, mas em sala de aula, onde de fato existe um relacionamento maior
existe uma interação maior entre professor e alunos, entre perguntas e respostas, exemplificações e até mesmo essas interações mais engraçadas. Mas eu acho que isso deveria ficar somente no âmbito acadêmico, sabe? Seja uma escola dominical, seja um curso de teologia ou algum estudo bíblico, eu não vejo problema, sabe? Isso é algo meu mesmo. Mas na hora da pregação, acho que quanto menos piadas, melhor. Eu acho até que dá para você usar exemplos, alguma história para fortalecer a ideia central do texto, mas não abusar de conteúdos extra-bíblicos, sendo que a própria escritura ela já é suficiente. Eu sei que são técnicas que os pregadores utilizam às vezes para fortalecer uma ideia ou até mesmo para explicar aquele texto que possa ser um pouco difícil de passar para o ouvinte, mas essas interações onde tem muita risadaria, muita piada e entretenimento, eu acho que não é legal. Se você quiser ler um bom livro sobre pregação, além desses que eu já falei do pastor Ciro Sanches, que é uma coletânea voltada muito mais para os erros que os pregadores cometem, mas também são ótimos para leitura, um clássico que é tido como um dos melhores nessa área é esse aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores. Ele saiu pela editora Fiel, né? Um livro sensacional, onde ele vai explicar, porque Martyn Lloyd-Jones, todo mundo conhece, né? Um grande pregador, ele fez uma série de palestras e foi compilado nesse livro aqui, um livro esplêndido, onde ele vai explicar realmente qual é a diferença entre verdadeiros pregadores e justamente os pulpiteiros e pessoas que transformaram o púlpito da igreja em um espetáculo. Fica aqui o meu vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa aqui o seu comentário também para a série eu vou fazer um vídeo só sobre comentários, então respondendo os comentários dos inscritos, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.